Vamos lá agora falar, né, de o que é um profissional competente ou incompetente. Porque muitas vezes acontece de um profissional competente se tornar um verdadeiro fracasso se é colocado no cargo inadequado. Quem conversa com a gente sobre isso é a Meire Camia, que é consultora organizacional, palestrante, psicóloga, né, e outras coisas mais, que a Meire é um monte de coisas, e a diretora da Meire Camia Consultoria. Meire, bom dia, é um prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, Luísa, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer Meire, é meu, viu? Olha só, Meire, nós temos aqui um texto, né, que você encaminhou. Sim. Falando de uma história que é muito mais comum do que se pensa, né? Isso, é verdade. Que é a história de um profissional que era muito competente, né? Isso, recebe uma promoção, Isso, né? Conta aí o resto. Aí você fala assim, olha, essa pessoa é bárbara, é a pessoa que a gente precisa para o cargo de gerência, né? É uma pessoa responsável, uma pessoa que veste a camisa, é uma pessoa que conhece bem os processos, tal, é uma pessoa que não dá problema, tal. Então acho que seria bom, vamos pegar essa pessoa, que é uma pessoa que a gente confia, que já tem anos de empresa, né? E vamos promover essa pessoa. Só que o que acontece, ao promover essa pessoa, no dia a dia a gente vai vendo e fala, caramba, ele não é tão bom assim. O que será que aconteceu? Por que será que ele era muito bom na parte operacional e ele como líder não funciona? Né? É porque aí nós temos dois tipos de competência. E o que acontece muito, de uma forma muito comum nas empresas, é que as empresas acabam promovendo os funcionários olhando apenas as competências técnicas. Competência técnica, para você saber, é tudo aquilo que a gente coloca no currículo. Ou seja, todo o conhecimento adquirido através de um curso. Por exemplo, curso de informática, graduação, pós-graduação, curso de línguas, coisas desse tipo, que você aprende dentro de um curso. Por outro lado, tem as competências comportamentais, que são as competências que você não aprende na escola. A escola não vai te dar, por exemplo, iniciativa, ela não vai te dar uma capacidade boa de comunicação, ela não vai te dar proatividade, né? Ela não vai te dar capacidade de tolerar frustração. Então, assim, essas outras competências que são muito importantes para um cargo de gestor, por exemplo, isso não é aprendido na escola, isso é desenvolvido, né? E aí o que acontece? As empresas, ao promoverem, olham só o outro lado. E quando colocam uma pessoa num cargo de liderança, ele acaba rende, né? sendo um fracasso, exatamente. Ela acaba sendo um fracasso porque o que ela precisa num cargo de liderança... Então tem o Daniel Goleman, né, que é aquele psicólogo que escreveu o livro Inteligência Emocional. Ele vai dizer o seguinte: no cargo de liderança nós usamos 80% de competência comportamental e apenas 20% de competência técnica. Então, ou seja, o líder ele tem que entender muito mais de gente do que de processos. Porque no dia a dia, quem entende de processo é o rapaz lá que está na parte operacional. O que ele tem que fazer é orquestrar pessoas, né? É fazer com que as pessoas se motivem, que as pessoas atinjam o objetivo colocado pela empresa. Né? E aí, com isso, gera frustração para todo lado, né? O pobre que foi promovido ficou feliz, vai se sentir, assim, a última das criaturas, né? Não, com certeza. Ele se sente muito frustrado, porque uma pessoa competente colocada numa área em que ele não domina, ele vai mostrar o máximo da sua incompetência. Então, é muito ruim você estar num lugar em que você faz muito bem aquela tua função e depois você vai para um lugar em que você é alvo das atenções, porque um cargo de liderança é ser alvo das atenções, e lá você coloca tudo aquilo você mostra tudo aquilo que você não sabe. Então é muito ruim, porque o funcionário ele fica numa situação muito complicada, porque normalmente ele é mandado embora. E se ele ficasse no cargo onde ele estava, ele estaria lá anos na empresa, fazendo muito bem aquilo que ele já sabia fazer. E às vezes até sendo promovido naquela função que ele exercia antes, né? Sem ser um cargo de chefia. Exatamente, por isso que é importante, e a responsabilidade aí nesse caso é da empresa.
A empresa, antes de promover um funcionário, é obrigação dela olhar se esse funcionário está ou não preparado para o novo cargo. E se não estiver, a empresa ela precisa ter políticas para que desenvolva essas habilidades antes de colocar a pessoa na fogueira. Né? Porque senão você joga a pessoa na jaula do leão sem ferramenta para matar o leão. É verdade. Né? Agora, e aí fica aquela história, ele era um funcionário comum, virou chefe, vai perder a chefia, fica desagradável voltar para ser subordinado do novo que vai chegar não sei da onde, né? Porque é muito acaba perdendo o emprego, né? Claro, porque você acaba com a pessoa moralmente, inclusive, né? Ela se sente o pior dos seres humanos ali, enquanto profissional, ele perde o respeito, isso bate diretamente na autoestima, ele vai olhar no espelho e vai falar assim, puxa, que vergonha, ele vai sentir vergonha dele mesmo, né? Então, é raro a pessoa conseguir ficar na empresa depois de uma situação como essa, de uma situação de fracasso. Normalmente, ou a pessoa sai ou ela é mandada embora. A situação fica meio que insustentável, né, para manter essa pessoa dentro da empresa. Então, olha só a responsabilidade, né? Antes da gente promover uma pessoa, é preciso sim fazer uma avaliação muito fria, né, do que se essa pessoa é capaz ou não, porque senão você acaba prejudicando a carreira profissional deste funcionário. Então, existem ferramentas na área de gestão de pessoas que você consegue mapear essas competências, a competência necessária para o cargo, tanto as técnicas como comportamentais, você mapeia a do funcionário, o que ele tem de técnica e comportamental, olha o gap, olha aquilo que está faltando. Existe uma coisa chamada treinamento e desenvolvimento das organizações, que nem todas as empresas trabalham com isso de uma forma séria. Esta equipe que trabalha na área de desenvolvimento vai desenvolver as habilidades necessárias para preparar esse funcionário para esse novo cargo. Entendeu? E tudo isso é preventivo. Né? E infelizmente muitas empresas brasileiras elas são reativas, ou seja, só depois que acontece o problema é que sai correndo para resolver. E o brasileiro, ainda enquanto empresa, eles são poucas as empresas que trabalham proativamente, ou seja, prevê o problema antes e resolve antes, de forma a minimizar ou eliminar o problema. Entendeu? Então, muitas empresas brasileiras, elas ainda deixam o problema acontecer para depois sair correndo, né? Então, assim, isso de uma forma geral. Por exemplo, dá um problema na produção, caiu o rendimento, caiu o faturamento, aí que a empresa vai sair correndo para ver o que aconteceu e vai dar um treinamento urgente, entendeu? Para ver se resolve o problema rápido. Mas isso pode ser previsto. E deve ser previsto e as decisões têm que ser tomadas antes, né, do prejuízo, porque um prejuízo é uma frustração não só para os funcionários, como a empresa como um todo, né? Ela perde espaço no mercado, ela perde liderança, isso é sempre ruim para todo mundo. É verdade. Da mesma forma também que escolher uma pessoa de fora para assumir um cargo de chefia dentro de uma equipe também tem que ter seus cuidados, né? Porque às vezes vem uma pessoa que não sabe nada daquilo, os funcionários que trabalham, que conhecem, se sentem explorados porque elas é que vão ter que ensinar tudo para aquela outra pessoa que veio de fora para ganhar mais que todo mundo, né? A sensação fica sendo essa também, né? É verdade. Olha, você colocou bem isso também. Tem esse outro caso, né? Então, assim, o ideal é que a empresa olhe para dentro para desenvolver os próprios talentos e reter os talentos, né? Porque você investe tanto em curso, a empresa paga curso. Às vezes, para você fazer com que um funcionário exerça bem a sua função, ele precisa, às vezes, de 6 meses ou 1 ano de vivência dentro da empresa para ele poder fazer um trabalho sem ficar perguntando para ninguém, né? E aí, você pegar uma pessoa de fora para um cargo de gestão, às vezes, realmente, é um outro tiro no pé, né? A pessoa não, às vezes, a empresa não quer pegar alguém que já tem os vícios da empresa, né? E acabam pegando uma pessoa de fora. O que acontece, muitas vezes, é um movimento político, né? Assim, a equipe que está, ela se volta, ela faz complô contra a pessoa que está vindo. Então, o líder que entra na empresa, como ele não conhece cultura, ele está pegando um processo que ele não conhece, e uma equipe avessa a ele, é muito mais difícil desse líder conseguir um bom resultado. Então, a empresa, mais uma vez, ela precisa dar um respaldo para esse líder, para diminuir essa tensão e fazer com que essa pessoa consiga realmente ter um bom resultado. E aí a empresa precisa dar um tempo para esse líder, né? Porque quando você coloca uma pessoa em cargo de gestão, gerência, direção e tal, você tem um prazo maior
ou de 2 anos ou mais, para que essa pessoa consiga ter resultados. E eu já vi empresas, por exemplo, que contratam um gestor, um diretor, tal, e em 2 meses manda a pessoa embora. Porque não deu resultado. Eu falei, mas é impossível, porque o cargo dele é estratégico. Então, a decisão dele está sendo tomada no momento presente, mas o resultado vem no futuro, né? Então, essa falta de conhecimento das empresas, né, faz com que a empresa cometa muitos erros, né? E principalmente nessa coisa de contratação. Porque ao contratar uma pessoa, você já está tendo custo. É todo um custo de recrutamento, custo da seleção, todo aquele processo seletivo e tudo mais. A pessoa entra, você já tem um imposto e tal. E a pessoa não ficar na empresa é muito ruim em termos financeiros e desgaste psicológico de todo mundo que é envolvido no processo. Então é um caso, assim, é sério, né? As empresas raramente dão tanta importância a essa parte do RH, né? Às vezes o RH, eu acho que o RH ele tinha que ser mais estratégico, ou seja, ele tinha que fazer parte das grandes decisões da empresa. Algumas empresas no exterior colocam realmente o RH de uma forma mais estratégica, mas aqui ainda, no Brasil, o RH ele tem uma função ainda muito operacional, do tipo, você vai mandar tantas pessoas embora, ou você vai contratar tantas pessoas aqui, mas ele não faz parte ainda das grandes decisões da maioria das empresas. E eu acho que isso dificulta muito. Agora, eu queria aproveitar, nosso tempo até já passou, meu Deus, mas eu preciso fazer uma pergunta. A gente está falando esse assunto e parece que é problema que acontece só em empresa grande, que tem departamento de recursos humanos, né? Mas até numa lojinha, né? Sim, se você contratar o profissional errado, você vai ter um prejuízo ainda. Enorme, né? É pior ainda, é isso mesmo. Eu acho que é pior ainda nas empresas menores, a atenção tem que ser muito maior. O que a gente está falando de empresa menor? Vamos falar assim, uma loja que vende roupa ou farmácia ou coisa desse tipo. A pessoa que ela está colocando ali está atendendo diretamente o cliente. Diretamente, é o cara que fica no balcão. Entendeu? Não é o cara que está lá vendo processo interno, não. Então é a pessoa que vai atender o seu cliente. Se ele atender mal, e hoje em dia a gente não aceita mais mau atendimento, nós vamos embora, porque hoje a concorrência está muito grande. Você vai comprar na farmácia do lado, que não falta farmácia, não falta mercado, não falta loja para você comprar, ou não é? Então, assim, a punição para essas empresas que não tomam esse cuidado na seleção é muito grande. Você está perdendo diretamente uma venda. E esse cliente nunca mais volta. Né? Então, eu acho assim que é uma atenção que a gente precisa ter, é importante. E onde você tem pessoas, você tem humores, né? Você vai ter problemas e saber lidar com despertar a motivação do seu funcionário, isso é extremamente importante. E hoje a gente tem várias técnicas, a gente tem várias ferramentas que ajudam as empresas a trabalharem de uma forma mais técnica, mais objetiva. Porque quando você fala de iniciativa, quando você fala de proatividade, isso é tudo tão subjetivo, né? E hoje a gente tem ferramentas que torna tudo isso de uma forma bem objetiva e mensurável, ou seja, você mede o comportamento da pessoa. E aí você consegue trabalhar com isso de uma forma mais assertiva, né? Então você faz uma intervenção sem gastar tanto e de uma forma bastante preventiva, de forma a manter o sucesso da empresa. Muito bem. Bom, quem quiser mais, você tem um site, não tem, Meire? Tenho, é o www.meiricamia, o Meire escreve assim, é Meire com Y no final, M-E-I-R-Y, e o Camia é com K, é meiricamia.com. Não tem o BR. Tá certo. Então, Meire com Y no final, Camia, Kamia.com. Muito Perfeito, bom. Lisa. Obrigada, minha querida. Até outro dia, eu que viu? agradeço. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.